Irmãos, nessa semana, como nós já frisamos algumas vezes nesse culto, que celebramos a Semana da Pátria, quero lembrar que na Escritura tem alguns momentos em que fala das pátrias da pátria celeste. E queria destacar um texto em que nós lembramos, nós temos uma palavra dos heróis da fé, Hebreus 11. Todos estes morreram na fé, diz o texto. Hebreus 11, 13 e seguintes. Continua dizendo, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, diz o texto. E se na verdade se lembrassem daquele de onde saíram, superior, isso é, celestial. Por isso Deus não se vergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhe preparou uma cidade. Esse texto de destaco agora, ele fala, logo depois Davi não viveu de um lugar para outro, a promessa de uma terra prometida, de uma pátria, mas um foco na pátria celeste. E é um convite também a vivermos dessa maneira. Esses dias estávamos fazendo uma visita, até cito aqui o nome, era o Vigarani, conhecido de muitos, ajuda aqui na recepção, e aí ele comentando que ele conseguiu a dupla cidadania. Ele lá tem referências da Itália. E vocês sabem que ele comentou, e outros, eu já vi outros comentarem, que às vezes é difícil, tem que pegar os dados, tem que certificar, né, tem que ter os antepassados ligados, enfim, se consegue. E tem benefícios daí. A livre circulação, talvez alguém que queira fazer negócios nesse outro lugar, uma dupla cidadania. E às vezes se busca isso com afinco, e não só para si, às vezes tenta-se para os filhos, para dar privilégios maiores. E eu queria dizer nesse instante, o quanto é especial nós também buscarmos e entendermos como Deus nos dá esta cidadania celeste. Se por hora lá temos que buscar alguma referência de antepassados, assim também se entendeu durante um bom tempo, e procurava-se justamente uma referência com o pai da fé chamado Abraão. Nós somos filhos de Abraão. E Deus ensina claramente que esse verdadeiro dom vem do alto, e que ali devemos buscar e nos apropriar. Essa dupla cidadania, vocês sabem, mas eu certifico e lembro, é nos dada por meio da fé, como a fé recebida e doada no batismo, mas também a proclamada entre nós. E o que certifica, o que é como uma documentação, também são as coisas que acontecem a partir da fé. E eu não quero deixar, hoje, tive essa tentação de deixar o texto do Evangelho, hoje sem mencionar, mas quando vi que ele é um texto que será lido assim na nossa dinâmica só daqui a 3 anos, não quis deixá-lo de fora e aprender um pouco com ele. Ele tem uma expressão que é diferente. Só lembrando, para quem não estava bem atento na hora da leitura que o pastor Reinaldo fez, Jesus cura um surdo e gago. E ele usa uma expressão, efatá. Eu não sei, uma das primeiras vezes que eu li isso daqui, sim, eu arregalei os olhos porque parecia ser um tipo de uma expressão mágica, sabe? Não sei se vocês conhecem aquelas expressões mágicas, assim, que são seladas pelo imediatismo. Aliás, eu coloquei essa imagem do imediatismo. O quanto a gente busca as coisas de maneira imediata. Quando a gente começa um processo, seja lá, por exemplo, uma dieta, que muitas vezes se pensa, a gente olha o que é o resultado. É difícil a perseverança e a disciplina em busca de algo assim. E essa próxima imagem mostra ali um efeito mágico. Ah, como seria bom se tivesse algo assim mágico.
tocando em seus ouvidos e dizendo Efatá, parece mágica. Efatá. Mas não é. É um poder de Deus que age muitas vezes não imediatamente, mas mediatamente, através de meios. Ele usa meios para fazer isso. As expressões que são de, assim, meio de, digamos, de uma expressão mágica, não sei se vocês já ouviram essas expressões, assim, ou brincaram dela, né? Abre-te, sésamo, né? Ou abracadabra. E aí, então, as coisas provavelmente aconteciam. Ou brincar de mágico lá, né? Que abracadabra e coisa e tal, e some. Ou para sumir, ou para aparecer, ou para abrir-se. Uma solução imediata. Cá para nós, assim, ó, vai dizer que não tem alguns problemas, assim, que a gente tem, que a gente vai enfrentando e que a gente gostaria de dizer, assim, abracadabra e que sumisse. Não tem alguma coisa na sua vida? A coisa que incomoda e você pensa assim, se tivesse uma palavra que eu dissesse, abracadabra e sumisse, ou algo que está fechado, que precisa se abrisse, como seria bom. É o nosso desejo pelo imediatismo. Mas o Senhor nos dá dicas do mediatismo, do meio que nós buscamos isso. E dos meios que usamos também para viver na pátria terrestre, com olhos na pátria celeste. E ele nos lembra que não devemos confiar nessas estruturas humanas. Como assim? Cá para nós já sabemos, essa história de abracadabra não existe. É uma ilusão. Assim também é ilusão quando depositamos a nossa confiança em príncipes. Por exemplo, ali no Salmo 146, que nós destacamos, o versículo 3 diz, não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Inclusive, nós precisamos sempre lembrar disso, nas nossas estruturas e também na construção de uma pátria mais justa. E aí, são coisas como ilusórias como essa. Então, quero deixar o abracadabra para lá, digamos assim, e nesse instante quero mostrar trechos do texto bíblico usando o efatá. O efatá que Jesus usa, que ele fala e que tem a marca da cruz. E quero mostrar-lhes como isso está presente no texto. Então, ser bem simples e textual, voltar-os à Bíblia. Vejam o que está escrito no capítulo 7, versículo 33. Jesus, tirando-o, isso é um surdo e gago da multidão, à parte, levou para um canto, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos do céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abra-se. O texto diz, então, que ele foi curado. Jesus tem uma série de movimentos que convém observar nesse texto. E como eu disse, como nós usaremos ele só daqui a 3 anos, provavelmente, eu não quis deixá-lo de lado. E o primeiro que eu destaco é a parte sublinhada. Jesus erguendo os olhos ao céu. Gente, entendam o que eu quero dizer. Jesus não precisava fazer movimentos, usar um braço, usar o outro, levantar, mas ele faz como uma linguagem também não verbal para as pessoas compreenderem de onde vem a salvação. Então a primeira coisa que ele faz é olhar para os céus, até porque ali tem alguém que não ouviria o que ele estava dizendo, mas vê o seu movimento, assim como os seus discípulos. Ele olha para os céus porque ele sabe que é dos céus que vem todo a bênção. Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz isso. Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do alto céu. E nós somos convidados a dizer em pergunta, elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro, da gente saber que não vem só de um local alto como um monte, mas vem do Senhor que fez os céus e a terra. E assim ele mostra de onde vem a bênção. Assim, ó, a pergunta direta é, para que lado que a gente tem olhado?
Certa vez, Abraham Lincoln disse assim que ele podia entender que alguém olhando para baixo, cabisbaixo, não cresce em Deus. Mas ele não conseguia entender como alguém elevando os olhos para a multidão de estrelas não cresce que há um Criador. Assim somos convidados a direcionar nossos olhos para a posição certa. O outro ponto que eu gostaria de lembrar é que houve aí a bênção da cura. No versículo 35 diz, os ouvidos do homem se abriram. E aí um outro detalhe, para nós, que num momento pode ser um tanto quanto nojento por um lado, mas tem um bonito ensinamento. Ele fala da saliva, versículo 33. Aplicou-lhe saliva. Pôs os dedos nos ouvidos dele, depois, cuspindo, aplicou saliva. Curioso, sim, essa questão da saliva. Ele usa outras vezes. Vocês já viram a expressão assim, eu não vou perder saliva com isso? A saliva representa a palavra que é proclamada. E ela está sempre conosco e está à nossa disposição. Ele não economiza saliva com a gente. E se por meio desta palavra, ligada com a água, vem a bênção, se por meio desta palavra, ligada ao pão e o vinho, os dois sacramentos que Jesus instituiu, quanto mais na proclamação livre e destemida dessa palavra. Em tempos em que comemoramos a pátria e que perseveramos muitas vezes em imediatismos, né? Eu coloquei aquela imagem da bandeira antes, né? Às vezes a gente pensa que é tudo muito imediato, mas nessa imagem mostra uma construção, uma vida, um preparo, os meios pelo qual Deus cuida de todos. Essa imagem lembra um pouco da família e desta pátria maior. Se no início eu disse que há maneiras de conseguir uma dupla nacionalidade por aqui, lembro a todos que esta pátria, ela também é uma referência, não apenas num antecedente como Abraão, mas especialmente na obra de Jesus por cada um de nós. E eu não quero terminar aqui, mas apenas ainda anunciar que dá uma perspectiva assim de que então agora o negócio é nós olhar para a pátria celeste, ou como diz aquela menção de Jesus, elevar os olhos aos céus. Mas lembrem que quando Jesus subiu aos céus, os homens ficaram olhando para lá, uma direção legal, boa. Mas a palavra bíblica disse, varões da Galileia, o que vocês estão olhando para os céus? Esse Jesus que subiu aos céus um dia voltará, como vocês o viram subir. E um pouco antes, esse mesmo Senhor disse aos discípulos, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E aí entra uma conexão genial de Jesus. O Senhor e Salvador Jesus, que convida a pensar na pátria celeste, ele diz, mas só tem uma coisinha, não se esqueçam disso. Se vocês querem me ajudar, se vocês querem me adorar, se vocês querem me amar, amem o próximo. E aí ele coloca o nosso olhar não apenas para cima, mas para o lado. A tendência do monasticismo, que é uma palavra que indica, não, agora vamos cuidar só das coisas de Deus. Eu vou ir para um mosteiro e vou cuidar e passar orando. Ela nunca foi bíblica. Ele nos convida a olhar para o próximo. E Jesus disse assim, que vai dizer aos herdeiros da pátria celeste um dia, eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. E então, os herdeiros da pátria celeste dirão, mas quando é que foi que isso aconteceu? E ele dirá, toda vez que vocês ajudaram algum desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. E aqui está então essa tensão, onde nós focamos na pátria celeste, mas nós somos convidados a lutar pela justiça, a cuidar do próximo, a cuidar das estruturas, para o bem das pessoas. As instituições para as pessoas, não as pessoas para as instituições. O sábado para o homem, não o homem para o sábado.
o amor ao próximo e o amor a Deus, o cuidado com a pátria amada e a adoração destinada ao Salvador, hoje e sempre. Que vivamos nessa bonita tensão, certos de que o passaporte não é só para uma cidadania ou para uma dupla cidadania para um outro país, mas o passaporte para os céus nós o temos. E por isso, podemos viver em paz. Quem tem ouvidos abertos, efatá, ouça a palavra de Deus e viva segundo suas orientações. Que assim seja. Amém.